No Natal, a gente quer agradar a família e muitas vezes fazemos isso comprando presentes, não é mesmo? Isso faz com que o número de compras aumente bastante nessa época, mas o Natal passou, os presentes já foram entregues, ou pelo menos deveriam, né? A questão é que às vezes as coisas não saem como planejado e o consumidor tem problemas com as compras. O que fazer então se as suas compras de Natal não chegaram ainda? Ou se o produto veio diferente daquele anunciado? Para ajudar a gente a entender tudo sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o advogado André Juliano, que está conectado com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, Wilker. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para ajudar o consumidor nas suas dúvidas. Doutor, eu vou começar com uma situação que eu mesmo estou vivendo, viu? Comprei um produto para dar de presente no Natal e ele não chegou até agora. Quais são meus direitos nesse caso? Wilker, na verdade, a gente tem que ver a política não só da empresa, como da compra, né? Se a empresa que você comprou é uma empresa que te prometeu, na hora que você faz a compra via internet, na hora de concluir, tem um prazo lá que a própria empresa estipula para entrega. Ela estipula uma data, ela estipula em dias. Então, a partir daquilo ali, você tem que estar sempre printando aquilo ali, guardando aquela fotografia do site. Para quê? Para, deixando de entregar, deixando de cumprir com aquele prazo, você tem todo o direito de reparação, até dano moral, dependendo de como foi a situação. Por exemplo, você deixou de presentear o seu filho ficou esperando aquele presente do Papai Noel e a criança ficou sem um presente. Cabe uma reparação por dano moral. Olha só, fica então um alerta. E olha, no meu caso, eu paguei mais caro para a entrega chegar mais rápido, lá naquela aba lá de chegar em 24 horas. Isso foi na segunda passada. Então, eu posso pedir o ressarcimento desse valor? Exatamente. Então, nesse caso, já é um agravante, né? Além de eles haver uma previsão de entrega antes da data do Natal, você teve uma taxa, um adicional. Você tem, então, nesse caso, a reparação por dano material, a restituição do valor que você pagou. Tá certo. Agora é o seguinte, não é meu caso, mas eu sei que talvez se enquadre nessa mesma questão que o senhor deu o exemplo aí do filho, né? Por exemplo, se eu comprei o produto para dar de presente no amigo secreto, o amigo secreto estava marcado ali para sábado ou para domingo, comprei o produto não chegou. Isso aí gera, claro, um transtorno, né? Tinha um dia ali, um momento certo para fazer essa entrega. Nesse caso também pode se enquadrar nessa questão do dano moral que o senhor mencionou? Da mesma maneira, com certeza, porque você fez uma programação para a sua vida. E o fornecedor, o comerciante, ele te ofereceu isso. Ele falou para você que ele te entregaria antes do Natal. Ele tem que ter, a empresa, ela tem que ter toda uma logística e não cabe aquela questão de falar mas é porque houve um imprevisto, porque vendeu demais, porque tinha muita entrega. Não, ele tem que ter uma logística, ele tem que ter uma quantidade de produto para oferecer, tem que ter um projeto para onde oferecer e ter que cumprir com a obrigação dele junto ao consumidor. Tá explicado, doutor. E se o produto chegou diferente daquilo que eu encomendei? Na propaganda era de um tamanho ou tinha uma característica diferente? Eu posso pedir a troca, posso pedir o reembolso, em que caso? Se eu simplesmente não gostar, a empresa é obrigada a trocar também ou não? Wilker, você falou no finalzinho o mais importante. As vendas pela internet, as vendas quando é fora do ponto, fora da loja, o Código do Consumidor te garante você trocar, você não querer ficar com o produto, simplesmente pelo fato de que você não gostou do produto. Se tiver defeito, mais ainda. Mas venda fora do ponto comercial, você simplesmente chegou, você escolheu um amarelo, produto amarelo. Chegou lá, era uma tonalidade de amarelo diferente. Não tem problema. Nesse caso, não precisa de defeito, não precisa de nada. Basta o seu gosto pessoal, você falar, não gostei e quero devolver. O fornecedor, a loja, ela tem a obrigação de receber o produto de volta, restituir o dinheiro que você pagou e restituir o dinheiro que você gastou, inclusive se for por caso, na questão de frete, questão de correio, você devolver pelo correio o produto. Mas vale a gente deixar claro aqui que isso tem um prazo também, né, doutor? Porque se a pessoa ficar 3 meses usando o produto, depois falar que não gostou também, aí não dá certo.
Excelente observação, Wilker. A pessoa tem até 7 dias para devolver o produto. Ela chegou o produto hoje, ela já olha, já analisa e ela tem que contar 7 dias. No 8º dia não adianta. 8º dia ela perdeu o prazo para exercer o direito de devolução do produto. Entre os problemas mais recorrentes que a gente identifica é o preço diferente do anunciado, né? O comércio, nesse caso, é obrigado a seguir aquele valor disponível na prateleira ou no anúncio, doutor? E se a gente só perceber essa diferença depois de já ter pago esse valor? A gente pode ir atrás dessa diferença? O doutor está conectado aí? Acho que deu uma queda ali no sinal dele. Tá me ouvindo, doutor? Voltamos, mas eu escutei. Ah, tá. O Wilker, pergunta, sim, né? sim. A questão e tem um outro ponto chave aí nessa questão ali. O produto oferecido por um valor, o comerciante, o fornecedor, ele é obrigado a cumprir, sim. Ele tem que cumprir com aquele valor anunciado. Agora, uma coisa que gera ainda uma dúvida nos consumidores é a questão de cobrança de diferença entre valor à vista e valor no cartão de crédito. Até 2016 era proibido haver essa diferença. 2016 para cá, a legislação mudou, o Código do Consumidor mudou, foi alterado, então é possível sim haver uma diferença de preço no pagamento à vista e pagamento com cartão, sendo que o fornecedor é obrigado a anunciar esse valor, tá? Não pode ali, na etiqueta do produto, dar um valor, na hora de pagar, ele falar, no cartão tem um acréscimo de tal. Não, ele tem que já informar antes. Apesar de muitas empresas, nesse caso aqui falando de lojas físicas, né, terem uma política de troca de produtos bastante flexível, é importante a gente deixar claro que a loja não é obrigada a trocar se o item não apresentar defeito, né? Como que funciona isso nas lojas físicas? A gente já trouxe a informação a respeito das lojas virtuais. Wilker, exatamente. Loja física, você foi lá no shopping, você foi lá no centro comercial da sua cidade, você comprou, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor obriga a troca do produto na loja física tão somente por defeito. Apresentou defeito, a loja é obrigada a trocar. O consumidor ele tem 3 opções. Troca no prazo de 30 dias. Nesse prazo de 30 dias, se tem um defeito, ela tem que corrigir o defeito, ela tem que restituir o valor, ou ela tem até a opção de ficar com aquele produto, mas como tem um defeito, diminuir proporcionalmente o valor daquele produto. Agora, a questão é a seguinte, que é o comum hoje em dia, uma prática das lojas. As lojas, para conquistar o cliente, para fidelizar o cliente, elas criam uma política própria de devolução. Então ela chega e fala, olha, não gostou, precisa trocar, é presente, principalmente porque é uma questão de presente, então a pessoa que vai ser beneficiada pelo presente quer trocar, pode. Qual o prazo? 5 dias, 10 dias? Depende de cada loja. A loja, ela cria essa política, porém é o seguinte, ela, como eu falei antes, ela é obrigada a fazer isso? Não. Porém, a partir do ponto que ela faz isso, ela cria um contrato tácito com o consumidor. Então, ela é obrigada a cumprir. O que é interessante o consumidor tomar cuidado? Lá na notinha dele, na nota fiscal que ele comprou, pede para o caixa escrever, olha, devolução até 5 dias, troca até 10 dias, conforme aquela política da loja. Tá, então a loja não é obrigada pelo Código de Defesa ao Consumidor, mas se a loja anunciar de alguma forma que tem essa política de troca, ela é obrigada, ela passa a ser obrigada a cumprir, né, doutor? E quem escolhe se quer a substituição do produto, a devolução do valor, o abatimento nesse valor, caso a pessoa queira ficar com o produto mesmo com algum defeito? É o consumidor que escolhe o que quer fazer ou é a loja que escolhe de que forma quer ressarcir esse consumidor? Isso aí é uma faculdade, uma opção única e exclusiva do consumidor. O consumidor recebeu o produto com defeito, ele se dirige à loja e fala, está aqui o defeito. A loja, ela vai chegar e ela vai falar, olha, tá, me dá 30 dias para eu pedir outro. Ela tem esse prazo de 30 dias. Ou ela pode chegar e falar, nós podemos te trocar por outra coisa. Ou faz o seguinte, esse defeito é um defeito que dá para até usar, é um botão que caiu, alguma coisa, sei lá. Vamos abater um valor,
ele dá essa opção para o consumidor e o consumidor que vai decidir o que ele quer. E essas regras, elas valem para todo tipo de produto? Eu pergunto isso porque é comum a gente chegar numa loja, por exemplo, e ter uma plaquinha lá dizendo assim, não devolvemos roupa branca, sabe, essas coisas assim. Existe algum critério? Quais critérios são esses? Em regra, vale para todos os produtos. A loja ela não pode privar o consumidor do seu direito. Ou seja, como o exemplo que você usou, não devolvemos roupa branca, não trocamos roupa branca, não aceitamos devolução de roupa branca, não aceitamos devolução de roupa íntima. Não, a roupa íntima, óbvio, se não foi usada, e a roupa branca, se não foi usada e não tem defeito, tem defeito, ela é obrigada a fazer a troca sim, tá? A única questão que nós temos que observar é se a loja estiver fazendo uma promoção, tiver alguma queima de estoque e lá nesse produto já está registrado algum defeito, que é comum, hoje nós temos os famosos brechós, né? São roupas usadas, então ali no caso especial, já tem um defeito e a loja registra que você comprou aquele produto com aquele defeito, aí sim ela pode se negar a fazer a troca. Se meus direitos não estão sendo respeitados em sua plenitude, o que o consumidor, o que a gente, né, como consumidor, pode fazer? Em que casos, por exemplo, procurar o PROCON? De que forma o PROCON vai agir? Quando procurar, às vezes, até a ajuda de um advogado? Wilker, o consumidor ele tem a opção de procurar um advogado. Você sabe, eu sou presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, da subseção de Aparecida de Goiânia. A gente recebe muita reclamação lá. Você pode procurar o PROCON da sua cidade, o PROCON estadual. Você pode primeiro registrar uma reclamação lá. Às vezes o PROCON, ele com uma ligação, ele consegue resolver o problema. Não resolvendo o problema, o consumidor ele pode procurar e deve procurar um advogado da sua confiança para ele pleitear judicialmente toda a reparação, tanto material quanto restituição de valor, como em muitos casos e principalmente uma reparação por dano moral. Então é uma questão bem séria, né, doutor? Agora, a gente viveu recentemente, até anunciamos agora há pouco aqui no programa, mas a gente viveu na semana passada a questão da greve dos aeronautas ali, né? O pessoal, os pilotos, os comissários, eles estavam em greve. É uma greve legítima, né? Cumpriram todas as regulamentações, a greve já chegou ao fim, mas uma paralisação nesse setor em semana de feriado de Natal, com certeza gera muitos prejuízos, embora eles tenham trabalhado no fim de semana. Mas se a pessoa ela teve um prejuízo nesse sentido, nessa semana agora, não conseguiu chegar a um compromisso, não conseguiu confraternizar da forma que queria junto com a família, essa pessoa também se enquadra naquela regra que a gente mencionou lá no início dos danos morais, ou nesse caso a situação é um pouco mais grave ainda? O que a pessoa pode fazer? O que o consumidor tem de direito? A questão é a seguinte, nós estamos com duas situações. Situações trabalhistas, que o trabalhador, qualquer classe de trabalhador, tem o direito de greve, é um direito protegido pela nossa Constituição. O Tribunal Superior Eleitoral, nesse caso específico dos aeroviários, determinou que ficasse tão somente até 10% do seu efetivo em greve da classe de aeroviários. Porém, o que acontece? Isso é uma questão interna. Eles estão pleiteando um direito trabalhista, um reajuste de salário, ok, eles têm direito disso assim. Porém, o consumidor não pode ser atingido nisso. Se algum consumidor foi pleiteado no seu direito de viajar, ou não viajou, ou simplesmente chegou atrasado num compromisso ou num evento, ele tem o direito de pedir ressarcimento de dano material, se for o caso, dano moral, se for o caso, junto à companhia aérea. Doutor, a gente recebeu pergunta aqui, o pessoal querendo saber sobre a perda da nota fiscal. Se a pessoa perdeu ali essa nota fiscal, ela perde todos os direitos? Ou ela pode ir lá no estabelecimento pedir mais uma via, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Olha, a nota fiscal é o produto, é o documento que ela tem de prova que ela comprou aquele produto naquela loja e naquela data. Então, a nota ela não pode perder, ela sem a nota fiscal, ela fica vulnerável ao exigir o direito dela. Agora,
o fornecedor ele é obrigado a emitir nota fiscal em qualquer produto que ele tenha vendido. E isso tem como ser registrado. Isso é obrigado a registrar isso ali. Então, a pessoa sabendo o dia que ela comprou, ela pode se dirigir à loja e pedir uma segunda via da nota fiscal, sim. Tá explicado, doutor André Juliano. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos importantes, principalmente agora nesse período, né, pós-festas de Natal. Muita gente com dúvida, muita gente com problemas. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. Até uma próxima, viu? Wilker, obrigado mais uma vez. Obrigado esse café gostoso que a gente sempre toma junto. E, consumidor, lembre sempre, brigue e reclame pelo seu direito. Isso é uma coisa que você não pode deixar tirar de você. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Tchau, tchau.